Olá, alunos, eu sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco aí de escalas e áreas, né? Por que a gente estuda escalas? Na verdade, para a gente poder ler algumas representações em anúncios, em jornais, né? Que vai trabalhar, por exemplo, com você quer comprar um apartamento, um terreno. Então, geralmente é colocado em representações de plantas baixas, ou até mesmo para você analisar em mapas, né? Qual a localização, qual o tamanho que você vai chegar até certo ponto. Então, você precisa compreender aí a noção de escalas, né? Vamos analisar aqui esse desenho aqui ao lado, né? Esse desenho aqui ao lado, eu desenho uma planta baixa de um apartamento. Então, você já tem a noção mais ou menos de qual é o tamanho daquele quarto, daquela cozinha, daquele dormitório, no modo geral. Então, nós vamos ter aqui a sala, dormitório 1, banheiro, dormitório 2, copa. E aqui nesse desenho, se a gente observar, certas figuras aqui são figuras conhecidas, né? Esses cômodos estão repartidos aí em figuras como retângulos, né? Então, aqui, ó, eu também vou analisar, vou observar aqui algumas medidas, ó, que aparecem, né? E aí a gente pode fazer essas conversões, né? Observe essa planta baixa aí ao lado, e aí eu posso simplesmente mudar numa escala, digamos que esteja na escala de 1 para 100. Significa dizer aqui, ó, que a cada 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros do tamanho real, ou equivale a 1 metro. E por trás disso tem regra de 3 para fazer a conversão, né? Regra de 3 simples. Vamos analisar aqui, ó. Um quarto tem um tamanho de 2,5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, isso na planta baixa de um projeto, ou seja, lá no desenho. Dada a escala 1 para 100, quais as dimensões do tamanho real? Então, você vai fazer o seguinte, ó, 1 centímetro equivale ao desenho e aqui, ó, 100 centímetros equivale ao tamanho real. Então, você aplica a propriedade das proporções, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e aí você vai ter o tamanho real. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 2,5 centímetros equivale a 250 centímetros, ou seja, 2,5 metros de comprimento. 4 centímetros equivale a 400 centímetros, que equivale a 4 metros de largura, né? Você pode olhar aqui também no segundo exemplo, Paula tem um mapa numa escala de 1 para 100.000. O caminho traçado por Paula no mapa tem um comprimento de 350 centímetros. Quanto ficará no tamanho? Então, vamos observar aqui, ó. Na verdade, aqui é 100 mil, tá? Não tem esse 2 aqui não, é 100 mil. Então, quando a gente multiplica o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter nada mais que 350 vezes isso aqui, que vai dar 35 mil. Aliás, 35 milhões no caso, certo? 35 milhões em centímetros. E aí você vai fazer aí a conversão e saber mais ou menos o tamanho traçado desse no tamanho real, né? Para isso também a gente precisa entender um pouco das formas geométricas. Por exemplo, as formas geométricas planas, como triângulos, círculos, quadriláteros, né, pentágonos, a gente precisa entender, compreender algumas características para a gente poder fazer leitura, por exemplo, de uma área de um terreno, da área de um apartamento e etc, né? Vamos observar aqui algumas figuras planas que a gente encontra pelo meio do caminho e saber qual a diferença, qual a característica delas. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, 4 lados com a mesma medida, eu tenho um retângulo, são 4 lados, só que 2 medidas diferentes de 2 em 2. Aqui nesse quadrilátero eu tenho um trapézio, aqui embaixo eu tenho um losango e aqui eu tenho um paralelogramo. Então, eu preciso entender a característica de cada um, não é só olhar e dizer, às vezes a gente desenha um retângulo, fulano diz, mas isso aqui é um quadrado, porque aí ele não percebe. Eu não posso dizer que esse retângulo aqui vai ser um quadrado se eu não tenho as medidas dos lados, né? Então, eu preciso ter essas características. Por exemplo, o quadrado, qual é a característica do quadrado? Aqui dentro, os ângulos internos são ângulos de 90 graus, e aqui ao lado, olha, nós vamos ter os lados são paralelos
E tem a mesma medida, né? Se aqui for medida 5 desse lado esquerdo, então todos os lados também vai medir 5 centímetros, né? Então essa é a diferença do quadrado. Eu não posso simplesmente desenhar um quadrilátero e chamar de quadrado. Eu preciso entender se as medidas são iguais, né? Um retângulo, por exemplo. Se eu desenhar um retângulo sem medida alguma, né, eu não posso dizer que ele é um quadrado. Eu preciso saber das medidas para dizer se ele é um quadrado. Agora, com certeza, ele vai ser um retângulo, né? Por quê? O retângulo ele tem os ângulos internos iguais a 90 graus e as medidas, elas são diferentes de 2 em 2. Então, se aqui aqui embaixo mede 5 centímetros, aqui em cima vai se medir 5. E aqui ao lado for medir 6, aqui ao lado vai medir 6. Então, essa é a diferença, né? E os lados são paralelos, né? Entre si, são paralelos entre si. Trapézio. O trapézio, eu tenho apenas dois lados paralelos. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo é chamado de base maior e aqui de cima é chamado de base menor. Observa que os outros lados, ó, do lado esquerdo e direito, nesse caso aqui, eles não são paralelos, né? Eles não são paralelos. E os ângulos internos? Aqui não é ângulo de 90 graus, ó. São ângulos diferentes de 90 graus. Pode até ter um ou dois, né? Mas eles todos juntos, eles não podem ser um trapézio. O paralelogramo. Tem dois lados paralelos entre si, ó. Esse aqui de baixo é paralelo aqui de cima, que o lado é paralelo a esse aqui, o outro lado. E os ângulos internos, ó, eles não são ângulos de 90 graus, né? Aqui, não são ângulos diferentes de 90 graus. Não necessariamente 90 graus. O losango. O losango, ele tem medidas iguais, como a do quadrado, né? Só que, se a gente for observar, ó, aqui dentro, os ângulos não precisam ser necessariamente de 90 graus. Eles são diferentes de 90 graus, né? Tá aqui o losango. E depois de eu conhecer essa característica geométrica na identificação, eu preciso também aprender a calcular a área dessas figuras, né? Vamos lá para a área, o cálculo de área. Geralmente, quando eu tenho uma área grande e elas não são regulares, então eu corto aquelas de uma forma regular, como um triângulo e como um quadrilátero. Porque no ensino básico, geralmente a gente trabalha desse jeito. Lá no ensino superior, para a gente ter as medidas exatas, aí a gente vai trabalhar com integrais. Vamos lá nas áreas. Como é que eu faço para calcular a área? Observa que para a gente calcular a área, a gente está trabalhando duas dimensões. Então, se eu olho aqui essa figura, observa que esses dois quadrados, ó, esse aqui está todo pintado e esse aqui não está. Significa dizer que aqui em cima, quando eu falo de área, eu estou falando de todos os pontos dessa figura, todos internos e a borda. Quando eu falo de perímetro, eu estou falando somente da borda, somente da parte lateral, como se fosse, por exemplo, numa janela, né? Então, você tem que entender a diferença de área e da borda, né, que é o perímetro. Como é que eu faço para calcular a área do quadrado? Para calcular a área do quadrado, nós vamos multiplicar o lado vezes lado. Como os lados têm a mesma medida, lado vezes lado fica lado ao quadrado. Então, para a gente poder calcular a área do quadrado, basta você saber quanto mede. Se aqui fosse 5 centímetros, seria 5 ao quadrado, que seria 25 centímetros quadrados, né? São centímetros vezes centímetros. Se eu fosse calcular somente o perímetro é a soma dos lados. Então, teria 4 lados, então bastaria eu somar, né? Então, olha a diferença de área e perímetro, tá? Não se confunda. O retângulo. Para a gente poder calcular a área do retângulo, a gente faz base vezes a altura do retângulo. Base vezes a altura me dá a área do retângulo, né? A gente vai olhar aqui a área do trapézio. Para a gente poder calcular a área do trapézio, eu vou identificar que aqui no trapézio eu tenho a base maior e aqui em cima a base menor. E eu tenho a altura, que é a distância entre a base maior e a base menor. Isso é a altura, né? Não é esse lado aqui, ó, tá?
A altura, ela é perpendicular à base. Então, basta a gente fazer assim, ó, para a gente calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor, depois multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a área do trapézio. A área do paralelogramo. A área do paralelogramo, ele é igual à área do retângulo. Só que observa o seguinte, a tua altura. A altura aqui é a distância do lado paralelo, né? É a distância, não é esse lado aqui está inclinado, mas a distância da base. Então, nós vamos ter base vezes altura, para a gente poder identificar. O losango. Losango, se a gente for traçar aqui desse vértice até esse aqui, a gente vai ter uma diagonal. E se a gente for traçar da esquerda para a direita também, nós vamos ter outra diagonal. Então, basta a gente fazer, ó, diagonal maior vezes a diagonal menor, né, do losango. Você não sabe quem é maior ou menor, a não ser que o desenho te dê esses valores, certo? Gente, é necessário que a gente entenda a diferença entre áreas, né? Como é que eu calculo uma área de um círculo? Quando eu falo área de círculo, por exemplo, é como se eu estivesse calculando todo o valor da moeda ali, né? Daqueles pontos. Quando eu falo somente o perímetro, então é como se eu estivesse trabalhando somente vamos dizer assim, um bambolê, aquele lado, aquela questão na parte do, vamos dizer, a borda, né? A mesma coisa que no perímetro de uma figura quadrangular, certo? Quadriláteros são 4 lados. E a gente precisa compreender isso para a gente poder fazer essa leitura de áreas de terrenos, áreas de construções e etc. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.